Escrituras Sagradas. Episódio de hoje: o que a Bíblia fala sobre política. Bem-vindos ao canal Escrituras Sagradas. Hoje mergulharemos nas profundezas da Bíblia para explorar um tema intrigante e relevante: o que a Bíblia fala sobre política. A Bíblia, como fonte de sabedoria e guia espiritual, oferece entendimentos valiosos que ecoam através dos séculos e ressoam com questões atuais. Vamos desvendar as palavras inspiradas que nos guiarão nessa jornada, enquanto examinamos como as Escrituras Sagradas se entrelaçam com o complexo mundo da política. Preparados para desvendar as verdades ocultas na palavra? Vamos começar. Na passagem do livro de Amós, capítulo 5 e versículo 24, encontramos uma orientação que transcende a política do mundo. Corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Essas palavras ressoam como um chamado para uma abordagem justa e compassiva em todas as esferas da vida, inclusive na política. A busca incessante por retidão e justiça é um lembrete poderoso de que as decisões políticas devem estar enraizadas em princípios divinos. Quando abordamos o conceito de separação entre igreja e Estado, à luz das Escrituras, encontramos uma reflexão equilibrada. A Bíblia, em Mateus capítulo 22 e versículo 21, nos diz: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa afirmação transcende a mera divisão de poderes, ressaltando a importância de manter uma coexistência harmoniosa entre as esferas espiritual e política. Embora a Igreja e o Estado tenham funções distintas, as Escrituras ensinam que ambos devem buscar a justiça, a equidade e o bem-estar do povo. Quando consideramos o Antigo Testamento, observamos exemplos de líderes políticos que buscaram a orientação divina. No livro de Provérbios, capítulo 16 e versículo 12, aprendemos que é abominação para os reis cometerem injustiça, pois o trono se firma pela justiça. Essa passagem destaca que a base de um governo duradouro e bem-sucedido é a justiça, que ecoa nas palavras de Amós e nos desafia a agir com retidão, independentemente do cenário político. Entretanto, devemos lembrar que o propósito principal das Escrituras não é fornecer um manual político detalhado, mas sim guiar nossos corações e mentes em direção à verdade e à moral. As Escrituras nos lembram constantemente de nossa responsabilidade de cuidar dos necessitados, buscar a paz e promover a justiça, valores essenciais que devem guiar nossas escolhas políticas. Em suma, a Bíblia nos oferece princípios que transcendem as limitações do tempo e do espaço. Ela nos orienta a buscar a retidão, a justiça e a harmonia em todas as áreas da vida, inclusive na política. Ao explorar as Escrituras Sagradas, encontramos um mapa que nos guia na busca por um envolvimento político que honre nossos valores e propósito divino. Enquanto nos aprofundamos na reflexão, lembramos que nossa maior responsabilidade é agir com amor, compaixão e sabedoria, moldando o mundo de acordo com os princípios eternos que as Escrituras revelam. Ao adentrarmos ainda mais nas profundezas da Bíblia em busca de entendimento sobre a política, encontramos uma narrativa que ressoa com o coração daqueles que buscam compreender o propósito divino em meio aos assuntos terrenos. Nosso objetivo é continuamente discernir como os princípios eternos encontrados nas Escrituras podem iluminar nosso caminho na esfera política. A passagem do livro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, ecoa a voz de Jesus ao proclamar: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essas palavras ressoam como um convite à justiça social e ao cuidado dos oprimidos, fornecendo um fundamento espiritual para a busca de uma política que promova a dignidade e o bem-estar de todos. Ao investigarmos mais a fundo o conceito de justiça social e cuidado dos oprimidos nas Escrituras, encontramos uma profunda interconexão entre a política e a moral divina. A Bíblia, em Provérbios capítulo 31 e versículos 8 e 9, insta-nos a: defende a causa do pobre e do necessitado, livra-os das mãos dos ímpios. Essa convocação ressoa com o chamado
para agir em prol daqueles que muitas vezes são marginalizados e explorados, recordando-nos de que nossa participação política deve ser permeada pelo desejo de justiça e compaixão. A Bíblia, ao longo de suas páginas, apresenta histórias de líderes e figuras que enfrentaram desafios políticos de sua época. Entre elas, encontramos o relato de José, filho de Jacó, no Antigo Testamento. No livro de Gênesis, capítulo 41, vemos como José foi elevado a uma posição de liderança no Egito, sendo responsável por administrar recursos em tempos de abundância e escassez. Sua habilidade de planejar e governar de forma sábia, durante uma crise econômica, não apenas beneficiou o Egito, mas também demonstrou a importância de uma política responsável, que se preocupa com o bem-estar de todos, independentemente das circunstâncias. No prosseguimento de nossa jornada de reflexão, mergulhemos mais profundamente na abordagem da teologia política do Antigo Testamento. Esta teologia, fortemente enraizada nas Escrituras, destaca a maneira como os líderes e governantes da antiguidade eram chamados a agir em harmonia com os princípios divinos. Ao examinarmos os ensinamentos do Antigo Testamento, descobrimos um modelo de governança que valoriza a justiça, a equidade e o cuidado pelos vulneráveis, elementos que transcendem as barreiras do tempo. A Escritura de Tiago, capítulo 1, versículo 27, nos oferece uma visão perspicaz sobre o papel da religião na esfera política. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa passagem ressalta a responsabilidade de atender às necessidades dos menos favorecidos, e ela ecoa no chamado que encontramos na teologia política do Antigo Testamento. A conexão entre fé e ação política justa é um princípio essencial que permeia as Escrituras. Uma citação famosa e relevante que ecoa ao longo dos tempos é a do profeta Miqueias, encontrada no capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, nada mais que fazer justiça, amar a misericórdia e humilhar-se diante do teu Deus. Essas palavras encapsulam um guia atemporal para a nossa jornada política. Nosso mundo enfrenta desafios complexos, da desigualdade à falta de ética na liderança. No entanto, as Escrituras nos oferecem diretrizes sólidas para enfrentar esses desafios com coragem e compaixão. Em nossos dias, a política muitas vezes é polarizada, carregada de debates acalorados e divergências. No entanto, as Escrituras nos lembram que os princípios de justiça, cuidado dos oprimidos e liderança compassiva continuam sendo a base da ação política digna. Como seguidores das Escrituras, somos chamados a buscar a unidade por meio do amor e da compreensão mútua, enquanto nos esforçamos para aplicar esses princípios em nossas decisões políticas e ações cotidianas. Em nossa jornada contínua de exploração, descobrimos que as Escrituras sagradas não apenas oferecem sabedoria intemporal, mas também respostas pertinentes para os desafios da atualidade. Ao considerarmos a teologia política, as orientações de Tiago e as palavras de Miqueias, somos equipados para moldar o cenário político com integridade e compaixão. Antes de prosseguirmos, queremos expressar nossa sincera gratidão por sua dedicação até este ponto do vídeo. É uma honra continuar essa jornada de reflexão ao seu lado, explorando os ensinamentos das Escrituras e sua aplicação no âmbito político. Para continuar aprofundando nosso entendimento sobre o tema, direcionamos nosso olhar para Política segundo as Escrituras, fundamentos bíblicos para uma ação política. Este princípio doutrinário enfatiza que a política, quando guiada pelos princípios divinos, pode ser uma ferramenta para promover o bem, a justiça e a paz. Ao refletir sobre essa perspectiva, reconhecemos a importância de nossas ações políticas alinhadas com nossa fé e convicções. A Escritura de Gálatas, capítulo 3 e versículo 28 proclama: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa declaração ressalta a igualdade e unidade que transcendem as divisões sociais, culturais e políticas. A mensagem é clara. Quando nos empenhamos em questões políticas, devemos fazê-lo com o entendimento de que todos somos filhos de Deus, unidos por um propósito comum. À medida que enfrentamos os desafios da política contemporânea,
É crucial lembrar que a visão bíblica nos chama a buscar a justiça e a compaixão em todas as nossas ações. Como disse Martin Luther King Jr., a justiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. As Escrituras oferecem um padrão eterno de justiça, incentivando-nos a agir de maneira a melhorar a vida, não apenas de alguns, mas de todos, fortalecendo assim o tecido moral da sociedade. Nossa busca pela compreensão das Escrituras no contexto político está longe de terminar. À medida que continuamos a explorar, meditar e aplicar esses princípios, convidamos você a compartilhar suas perspectivas e entendimentos, contribuindo para um diálogo enriquecedor que nos fortalece como comunidade. À medida que avançamos, sabemos que ainda há muito a explorar e aprender. Nossas mentes e corações estão abertos para as lições que as Escrituras têm a oferecer, enquanto persistimos na jornada de encontrar significado, orientação e propósito em nossa participação política. Prosseguindo em nossa jornada de descoberta, vamos nos aprofundar na perspectiva da ética cristã e ação política. Esta abordagem ressalta que nossas ações políticas devem estar alinhadas com os valores e princípios eternos que encontramos nas Escrituras. Ao considerar essa perspectiva, reconhecemos a importância de uma participação política guiada pela integridade e pelo amor ao próximo. A frase motivacional que nos guia hoje é: nossa responsabilidade política reflete nossa devoção espiritual. Esta afirmação ressoa com a ideia de que nossas escolhas políticas não são separadas de nossa busca por uma vida em conformidade com os ensinamentos divinos. Ao explorarmos a ética cristã na política, encontramos um lembrete de que cada decisão política é uma oportunidade de expressar nossa fé por meio de ações concretas. A Escritura de Isaías, capítulo 1 e versículo 17, nos desafia: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Essas palavras nos convidam a uma ação política que promova a justiça, a compaixão e a equidade. Como discípulos de Cristo, somos chamados a estender nossa mão para os marginalizados e a lutar por uma sociedade que reflita os valores do Reino de Deus. Convidamos você a explorar mais conteúdo em nossa playlist, onde abordamos outros aspectos fascinantes sobre o que é a Bíblia. Aprofunde-se nas verdades espirituais que as Escrituras oferecem, enquanto continuamos a trilhar o caminho do entendimento e da aplicação na esfera política. Queremos ouvir sua voz. Deixe seus comentários abaixo, compartilhando suas reflexões sobre este tema e como ele impacta sua vida. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos enriquecedores. Lembrando o sábio provérbio: a verdadeira política é o amor em ação. Ao explorar os ensinamentos das Escrituras, lembramos que nossa participação política é uma oportunidade de expressar o amor de Deus por meio de nossas escolhas e ações. Agradecemos por se juntar a nós nesta busca constante por sabedoria divina na esfera política. Até a próxima etapa dessa jornada espiritual. Explore mais tesouros espirituais em nosso canal. Assista e mergulhe na sabedoria das Escrituras Sagradas. Até breve!